O tema dessa noite, como anunciei hoje pela manhã e passamos aí para alguns dos irmãos que podem ser alcançados por e-mail, é política santa. Isso porque, vocês sabem, na agenda, no calendário do nosso país, esse é um ano muito especial. E se eu não tivesse anunciado o tema, talvez alguns dissessem: por que esse ano para o Brasil é especial? Porque aconteceu aqui a Copa do Mundo. Vamos deixar de falar de Copa do Mundo para ver se a gente espanta aquele 7-1 aqui da nossa cabeça, da nossa memória. Mas é claro, você sabe, muito mais importante do que esse evento importantíssimo que trouxe foco e luzes aqui para o Brasil, Copa do Mundo, a gente terá no domingo que vem um exercício cívico, uma oportunidade especialíssima de, num ambiente democrático, irmos nós, como cidadãos brasileiros, às urnas para votar em vários níveis aqui da governança estabelecida, institucionalizada no nosso país. E isso é raro acontecer, não acontece o tempo todo, toda hora, todo mês, todo ano, de modo que achei que a gente precisava refletir um pouco sobre isso e encerrar esse momento com o cumprimento de uma recomendação das Escrituras a propósito dessas questões. O texto para nossa reflexão nessa noite é o Salmo de número 33. E também vamos ler alguns versículos, os 6 primeiros versos da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Então você, por favor, abra o Salmo 33, mantenha ele abertinho aí, por favor, dá uma ajudinha para o seu amigo, irmão, irmã do seu lado, visitante, de modo que todo mundo consiga acompanhar alguns versos que nós vamos ler daqui, de maneira salteada, não o Salmo todo. Em seguida, vamos para o texto de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Esse é um salmo de louvor, de exultação a Deus. Vamos nos colocar de pé mais um minutinho, por gentileza? E assim a gente se movimenta um pouco e também se coloca respeitosamente diante da palavra inspirada, insubstituível, palavra de Deus. Salmo 33 diz assim, a partir do verso 1: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Exultai significa gritai em alta voz, com muito louvor, com muita adoração, com toda alegria. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. E as razões seguem-se daqui por diante, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele, o Senhor, ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Avançando um pouquinho para o verso 10, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Segue-se então uma maravilhosa profissão de fé,
no poder supremo e soberano de Deus. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Que maravilha de palavra! Esta é a inspirada, poderosa palavra de Deus, que ela enche o nosso coração de júbilo, de exaltação, de graça, de motivação para vivermos cada vez melhor na presença do nosso bendito Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Antes de vocês se assentarem, vamos ao texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. E aqui numa orientação bem dirigida para a igreja, ao pastor Timóteo, jovem pastor, diz Paulo o seguinte a partir do verso 1: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E então ele particulariza a orientação para dizer: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém. Que Deus abençoe meu coração, seu coração, o nosso coração na hora desta reflexão, diante da sua palavra. Você pode se sentar. Queridos irmãos e irmãs, política, num certo sentido, é como futebol. Ou você trata do assunto de maneira apaixonada, você sabe que é assim, torcedor de futebol, num certo sentido, é meio irracional. É porque é, e você não o provoque. Estou até olhando aqui para um amadíssimo irmão, cujo nome eu não vou declinar para não o constranger, que me disse numa certa ocasião, não vou dar nenhuma pista sobre a quem me refiro. Ele é gaúcho, casado com uma irmã amadíssima, a família super carinhosa, ele torce pelo Internacional, mas eu não vou dizer quem é. E ele me disse que numa certa ocasião entrou na sua empresa lá, Petrobras, eu já dei mais uma pista, e brincou com um amigo dele, colega de trabalho, lá por conta do time de futebol, falou qualquer coisa, time do amigo, colega de trabalho, tinha perdido alguma coisa assim, ele fez uma brincadeira e simplesmente o colega de trabalho chamou esse nosso irmão para briga. Não foi assim? Não vou olhar para ele está aqui, ó, bem pertinho de mim. Futebol é assim. Num certo sentido, política da mesma forma. E num ambiente tão plural quanto esse, brasileiro, bendito e abençoado ambiente democrático, isso se torna ainda mais real. Alguns, tanto quanto no tema futebol, dizem: eu não quero saber dessa história. Esses dias alguém me falou de uma célula dos jovens, em que havia, se não me engano, lá na casa do Enzo, uma garotada, 10 garotos, mais ou menos assim, e só a líder de células, que é a Juliana, sozinha. Não sei se ela gosta pouco ou muito de futebol, mas a meninada toda, os homens falando de futebol, e a pobrezinha da Juliana lá, sem muito assunto, né? Porque, em geral, o futebol é preferência masculina, tirando o que acontece lá em casa, é um assunto à parte, é um caso de estudo psicanalítico, a paixão que minha amadíssima e preciosa Mônica tem por um certo clube de futebol. Isso acontece. Mas, enfim, política é assim. Alguns dizem: eu não quero saber desse tema. Do ponto de vista das relações da política com a igreja, e a igreja evangélica em particular, houve um tempo não muito distante,
lá pela década de 80, você vai dizer, não muito distante, é distante a beça, mas historicamente falando, nem tão para trás assim, em que a igreja evangélica brasileira dizia, política não é assunto para crente, crente não se mete em política, não se envolve, não discute, não fala desse assunto, desse tema. E lá pelos idos de 80, 85, 86, 87, 88, quando da instalação da Assembleia Constituinte aqui, para rever a Constituição brasileira, houve uma mudança nessa abordagem presente em boa parte das igrejas evangélicas quanto ao tratamento da questão política, e mudou-se o eixo, criando-se inclusive um bordão, sem a preocupação de rimar. Mas o bordão era o seguinte: irmão vota em irmão. E de lá para cá, criaram-se grupos, inclusive até hoje a gente tem a Frente Parlamentar Evangélica. Lá àquela altura, um bloco evangélico, que lamentavelmente derivou para o Centrão. Enfim, é parte da história política brasileira. Então, duas polarizações: ou o crente não se envolve, ou se envolve num certo sentido dessa maneira. Se há candidato crente, o crente vota no crente. Aqui eu quero, com os amados irmãos dessa nossa preciosa Igreja Betânia, refletir um pouquinho, sem a menor pretensão, diante de Deus e de vocês, de finalizar uma discussão que é tão complexa, tão séria e tão dialética quanto essa. Porque eu tenho certeza absoluta que no domingo que vem, irmãos mais fiéis do que eu, mais crentes do que eu, que amam mais a Jesus eventualmente do que eu, ainda que eu queira me colocar entre os que mais o amem, vão votar diferentemente do que eu vou votar. E essa não é a medida da nossa espiritualidade nesse sentido. Então esse é um tema delicado e difícil, e acho que a gente precisa olhar as Escrituras e esse tema segundo alguns princípios que encham o nosso coração, que nos abençoem nessa hora, em todos os tempos da nossa vida, do ponto de vista das nossas relações com o nosso querido país, com a sociedade brasileira, com a nossa nação. Então eu quero enumerar aqui para vocês, para a nossa reflexão nessa noite, 4 princípios que são exarados aqui das Escrituras, em particular desses textos que nós acabamos de ler. 4 princípios que nos ajudem a refletir. As suas escolhas podem ser diferentes das minhas. Não vou dizer aqui quais são as minhas. Se você quiser me perguntar, se te interessar, não tenho o menor problema em dizer, mas daqui não. Mas esses 4 princípios, me parece, creio, senão não falaria daqui nesses termos, são bíblicos, nos quais a gente precisa escorar, fundamentar a nossa vida e as nossas decisões com respeito a esse pleito que virá. Enfim, daí por diante, a nossa relação com a política e com a vida do nosso país. Primeiro lugar, registra no seu coração o que o texto diz. Ambos os textos que nós acabamos de ler. A prioridade número 1 da Igreja de Cristo. Falando de Igreja de Jesus, eu estou falando de você e da minha própria vida. A prioridade número 1 da Igreja de Jesus, a sua principal bandeira de luta, o item mais importante da sua agenda, da nossa agenda, é a ação missionária evangelizadora, e não a ação política, muito menos a ação política partidária. Vou repetir: a principal chamada e ação da Igreja de Cristo é a ação missionária evangelizadora, e não a ação política, em particular a ação política partidária. Eu vou explicar para vocês. O texto diz assim, isso é claro, é óbvio,
Feliz, verso 12 do capítulo 33 do livro de Salmos, é a nação cujo Deus é o Senhor. Aqui é uma referência muito particular à igreja de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, Pedro clareia o texto para não deixar a menor dúvida. A que nação o escritor do livro de Salmos, o salmista, se refere? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A nação feliz, a nação bem-aventurada, a nação fecunda é a igreja de Jesus. É a essa nação que o texto se refere. Entretanto, nós, nação santa, estamos nesse mundo colocados na nação secular, na nação brasileira. E se o texto afirma que sempre que Jesus se estabelece como Senhor, eu o aceito e o recebo como Senhor, um povo de Deus, a igreja de Jesus, o recebe desta forma, aí a bem-aventurança se estabelece. Não é por acaso que Paulo, nesse texto que a gente acabou de ler, ao recomendar a oração pelas autoridades para que se viva vida política ajustada, organizada socialmente, para que haja paz, para que haja tranquilidade, de maneira súbita e nada sutil, ele avança o raciocínio para dizer, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento do Salvador Jesus, o mediador, que no final das contas, trabalha o coração humano, regenera um homem, e por decorrência, esse homem vive a possibilidade de estabelecer no seu âmbito de influência um novo arranjo social. Traduzindo para simplificar o raciocínio, homens regenerados produzem uma sociedade diferente. A história da igreja, a história bíblica, a história do Antigo e do Novo Testamento está cheia de exemplos nestes termos. Para falar da reforma protestante, Lutero, homem de Deus, não era exatamente um político nessa acepção do termo, um governante, varreu com a palavra de Deus, seu coração renovado, aquela nação. Zwinglio, na Suíça, Guilherme Farel, um francês, ajudado por Calvino, reformador na Suíça, homens convertidos, cheios do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. John Knox, na Escócia, de cujo movimento deriva a igreja presbiteriana. E tantos outros, os puritanos, que desejavam fazer uma reforma na igreja anglicana, a igreja inglesa, foram, pelo menos alguns deles, para o leste dos Estados Unidos, para a Nova Inglaterra, e ali se implantou uma nova sociedade. Os frutos são colhidos até hoje. Países como Holanda, Suécia, Suíça, Estados Unidos mesmo, num certo sentido, lá os puritanos, incluindo Jonathan Edwards, primeiro reitor da Universidade de Princeton, entre outras coisas, fundaram aquelas universidades de ponta. Harvard foi fundada pelos puritanos. Gente convertida, reconciliada com Deus por meio de Jesus, produz uma sociedade e até uma ordem política nova e diferente. Do ponto de vista da minha chamada, da sua, da chamada da igreja, antes de tudo e sobretudo, nossa chamada é uma chamada missionária evangelizadora. A questão central, o foco central é chamar os homens à reconciliação com Deus, ao arrependimento em Jesus. E por que é que eu estou dando destaque para isso? Porque Deus nos livre de transformar o púlpito da igreja em palanque político partidário. Então, pela graça de Deus, vamos pedir que o Espírito Santo nos mantenha fiéis sempre à nossa chamada fundamental e essencial
reconhecendo que se não houver conversão, a nação não vai ser uma nação feliz. E à medida em que os limites da santa nação, chamada por Jesus, a igreja, se ampliar na nação brasileira, mais e mais bem-aventurada haverá de ser essa nação para a glória do Senhor. Esses dias li, numa das colunas de jornal aí, a propósito das eleições, uma citação interessante, essa questão de relação da igreja com o Estado, com o governo, com política, etc. Martin Luther King Jr., ele diz o seguinte: a igreja não é a senhora ou a serva do Estado, mas antes a sua consciência, e nunca a sua ferramenta. E quando o púlpito da igreja, quando a igreja perde o seu foco para virar um palanque político partidário, a igreja perde a sua voz profética, bíblica, profética e essencial. Nossa chamada, sobretudo, é a nossa aposta, o termo pode ser impróprio aqui, mas é o que eu estou usando, em última análise, é para chamar os homens à conversão, à reconciliação com Deus. Citação atribuída a Dom Helder Câmara, já falecido, arcebispo de Olinda, um homem extraordinário. Você deve ter ouvido falar daquela história da favela no coração do homem na favela. E o conceito era o seguinte, ele dizendo, pelo menos é o que se atribuiu a ele: não basta tirar o homem da favela, é preciso tirar a favela de dentro do coração do homem. E o que Cristo faz, só Ele, é tirar a miséria do coração humano, sem o quê? Uma revolução política e social para o bem, para a justiça e para o direito, não vai acontecer de maneira sustentável. Segundo lugar, eu citei aqui os exemplos da história, mas da história de Israel, de Judá. Você sabe que maravilhosas revoluções políticas e sociais aconteceram por conta de homens cujo coração estava nas mãos de Deus. Daniel até ocupou uma posição política, mas ele era um conselheiro de reis ímpios. Muita coisa maravilhosa aconteceu ali por conta da fidelidade daquele homem a Deus. Lembram-se de José no Egito? Este virou um governador, um político mesmo. E Faraó usou um critério interessantíssimo para eleger José. Ele disse: ninguém há tão ajuizado e sábio como este homem, em quem há o Espírito de Deus. Grandes bênçãos por conta de um coração convertido, entregue totalmente ao Senhor. Assim aconteceu em Israel, Judá, no tempo de Ezequias, Josias, e contrariamente a isso, sempre que o povo de Deus perdeu-se em seus caminhos, houve prejuízos gravíssimos à nação inteira e aos vizinhos também. Então o que diz é que a prioridade número 1 da igreja de Cristo é a ação missionária, evangelizadora, e não a ação política, especialmente a política partidária. Mas há um segundo ponto aqui para a gente reforçar, é que qualquer e toda ação missionária, para ser bíblica, profunda, integral, como a gente tem refletido nesses últimos tempos, de maneira especial aqui na Igreja Betânia, inclui necessariamente a ação política. Por quê? Porque política é a arte, a ciência da organização, do planejamento, da direção, da administração da polis, da cidade, da sociedade, das nações, dos estados. Deus tem o maior interesse nesse tema e nesse assunto. Leia, você lê o Antigo Testamento, a voz profética, profetas menores, os profetas maiores, Jeremias, o tempo todo denunciando práticas de políticas que desagradavam o coração de Deus. E de outro lado, exaltando o direito, a justiça política, agradando o coração do Senhor. A lei de Moisés regula a vida social e política daquele povo. E o texto diz, surpreendente, é Paulo dizendo: querem
a igreja precisa, num ambiente estável, política e socialmente falando, viver vida tranquila e mansa. Essa vida arrumada é aceitável ao coração de Deus. Isto é bom aos olhos de Deus. Deus tem o maior interesse neste tipo de política para o louvor da sua glória. Por isso é que batizei essa nossa reflexão nessa noite de política santa. Existe uma política que trata da organização da sociedade que é santa. E a expressão da igreja missionária na forma de uma ação política que agrade o coração de Deus, não há aqui nenhum dilema, ou a ação missionária ou a ação política. A ação política genuína, bíblica, santa, e há lugar para ela, é parte inclusive integrante da ação missionária integral da Igreja de Jesus, nos termos da sua própria palavra. E isso é bom e aceitável aos olhos do Senhor, diz o texto. Esses mesmos reformadores que acabei de mencionar, vocês sabem, coração novo, convertido, trabalharam, alguns deles de maneira direta, na organização da sociedade. Citei dois, que nos são muito caros aqui na nossa história presbiteriana: Guilherme Farel e Calvino. Dois franceses, corridos da França por conta da perseguição que lá havia ao movimento da Reforma Protestante, se instalaram na Suíça, em Genebra em particular. E a proposta de Guilherme Farel para Calvino foi o seguinte: aqui vamos organizar a vida social nos termos dos princípios das Escrituras. Até hoje, você sabe, a Suíça é um modelo de sociedade que a gente inveja profundamente nesse sentido. Povos que citei aqui, Holanda e outros tantos, que têm se distanciado mais e mais dessa máxima do Salmo 33, versículo 12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas ainda colhem os benefícios de uma ação política inspirada por Deus, legítima e genuína. E no nosso coração, na nossa igreja, na nossa reflexão, sem dúvida que há espaço para vocações pessoais, políticas, homens e mulheres, a quem Deus haverá de chamar, e tem chamado, para serem políticos que honrem o nome do Senhor. E como a nossa nação precisa dessa gente. Além disso, a voz profética da igreja frequentemente é uma voz política nesse sentido, em defesa da justiça, em defesa dos valores do reino de Deus, pressionando os governos para cumprirem as suas funções. Aquilo por que existem é uma ação política. Você votar no domingo que vem, ou deixar de votar, se tiver indisposição, pouco apetite para isso, esses atos são atos políticos. A advocacia da justiça, da dignidade da vida, voz profética da igreja agindo politicamente. Rio de Paz, pastor Antônio Carlos preside, de que alguns de nós aqui fazemos parte do seu conselho, tem sido essa voz legítima, assim a gente entende, bíblica, como a profecia na boca de tantos dos profetas do Antigo Testamento. Terceiro princípio, são princípios complementares, porque se a gente olha só um lado, a discussão fica incompleta. Um terceiro princípio que ambos os textos apresentam de maneira clara, fortíssima, colocando no nosso coração, no coração da igreja, uma enorme responsabilidade cívica nessa hora. Terceiro princípio: Deus reserva à sua igreja um papel ativo, decisivo e determinante das condições de vida de uma nação. Vou repetir para você guardar no seu coraçãozinho e refletir sobre isso. À vista desses textos, Deus reserva à sua igreja, a minha, a você, a nós, Igreja Betânia, povo pequeno, nesses 200 milhões de habitantes do nosso país, mas Deus nos reserva, e aos demais
que compõem essa santa nação da igreja, um papel ativo, decisivo e determinante das condições de vida de uma nação, da nossa nação brasileira em particular. Vejam só o que o texto da primeira carta de Paulo a Timóteo diz. Esse texto que a gente leu. Irmãos, igreja, antes de tudo, orem, clamem, com ações de graças. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Pare e pense um minutinho no poder explosivo desse texto e dessa recomendação. O que Paulo diz é o seguinte: está nas mãos do povo de Deus, nesse caso particular pela via da oração, definir a estabilidade, abençoar mais ou menos, na medida em que orar mais ou menos, a sua nação, as condições do povo à sua volta. Jeremias capítulo 29, versículo 7, o profeta diz exatamente a mesma coisa. Busquem, diz o profeta, ao povo desterrado, no exílio, busquem a paz da terra para onde os desterrei, vos desterrei, e orai pela paz destas cidades, porque na sua paz vós terei paz. O texto coloca um peso enorme no coração, na vida da igreja, para fazer diferença do ponto de vista dos reflexos, dos efeitos da organização social e política da nossa nação. Meu irmão, minha irmã, significa dizer que a igreja, aliás, Jesus disse exatamente a mesma coisa. Lembra-se você, vós sois o quê da terra? O sal da terra e a luz do mundo. É enorme a nossa responsabilidade, a nossa chamada. E se queremos ver uma nação abençoada e feliz, a nossa cidade, o nosso povo, a nossa gente, em grande medida, isto depende da maneira como a igreja de Jesus haverá de se comportar nesse ambiente urbano, nesse ajuntamento, nessa polis. Orem, diz Paulo a Timóteo, inste com a igreja para que orem pelas autoridades, para que vocês tenham uma vida politicamente saudável. Ele escrevia num tempo de imperadores terríveis como César, como Nero, os Césares, déspotas que arvoravam-se em senhores soberanos, e veio o evangelho apostólico para dizer: não, Jesus é o Senhor. Por isso que a prioridade número 1 máxima da igreja é restabelecer os termos da vida dessa forma: Jesus é o Senhor. E importa que homens e mulheres, autoridades grandes e pequenos, todos reconciliem-se com Deus. A ação política, entretanto, também faz parte da ação missionária, como a gente acabou de dizer, porque Deus ama a paz, isso é bom e aceitável aos olhos de Deus. Se Deus enxerga como sendo bom e aceitável a ordem, boa e aceitável a ordem social e política, inclusive para o bem da sua igreja, eu não posso dizer que esse assunto não me interessa, nada tem a ver com a missão da igreja, tem sim. Agora, outra vez, Paulo diz: vocês têm, igreja, nós, um papel chave, crítico. Orem, orem. A oração tem um poder extraordinário, que a gente, num certo sentido, ou em todo sentido, a começar por mim, temos desconsiderado, porque senão eu oraria muito mais, nós oraríamos muito mais. Já é hora, aliás, de orarmos muito mais. E o argumento não para aí. Não sei se você se lembra de um diálogo estranho de Abraão, Gênesis capítulo 18, com Deus, diante do juízo já propugnado pelo Senhor, de destruição de Sodoma e Gomorra, e Abraão intercede a favor daquela gente ímpia,
Você se lembra do diálogo? Você conhece as escrituras, faz escola dominical? Se não se lembra do diálogo, sugiro que passe a frequentar a escola dominical. Gênesis capítulo 18. Qual é a argumentação de Abraão? Senhor, me desculpa interceder, mas se houver 50 justos nessa cidade, ainda assim o Senhor haverá de destruir? O Senhor diz, não, se houver 50 eu não destruo. E Abraão avança na sua ousadia, Senhor, me desculpe, mas se houver 45 justos, o Senhor destruirá. E assim vai Abraão por 6 vezes, até chegar no número 10. Senhor, pela última vez, se houver 10 justos nesta cidade, o Senhor ainda a destruirá? E o Senhor diz, se houver 10 justos, eu não vou destruir essa cidade. Já pensou o que significa, em termos de um princípio que coloca na igreja um peso enorme, quanto à paz na cidade, à vida organizada no nosso país? Sempre que a igreja de Jesus viver de fato, porque só nestas condições a nação é feliz, e lamentavelmente nem sempre a gente tem podido aplicar esse texto, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque nem sempre o Senhor tem sido o Senhor da vida da própria igreja dele, por mais estranho e contraditório isso possa parecer, mas sempre que assim acontece, uma vida justa, no meio de um ambiente caótico, isto faz diferença aos olhos de Deus. Sal e luz, a igreja preservando, assim como na intercessão de Abraão a favor de Sodoma e Gomorra. Se houver 10, Deus vai fazer alguma coisa diferente para preservar esta gente toda perdida por amor daquele grupo. Você não acha que isso coloca em nós um peso enorme? Um poder, uma possibilidade explosiva de uma grande revolução do amor de Deus nesse lugar, nesse país, nessa cidade. A Coreia do Sul, citei tantas coisas aqui. Josué visitou a Coreia. Outros conhecem aquele movimento evangelístico maravilhoso que fez a Coreia. A Coreia tem menos de 50% de evangélicos, mas já é uma taxa próxima disso. Grandes igrejas em células e outras tantas, crescendo o evangelho, florescendo de maneira extraordinária, a igreja mudando o país. Nos últimos 50 anos, a Coreia deixou de ser um paizinho de segunda categoria, tornou-se, linguagem antiga, um dos tigres asiáticos, um país de primeira, economia pujante, um sistema educacional fantástico, uma mudança extraordinária, por conta, eu não tenho a menor dúvida, Josué lá esteve, pode testemunhar, que esta massa, esse sal de gente fiel ali dentro, o evangelho crescendo, a nação, os termos da nação santa se ampliando no meio da nação secular, uma grande mudança social e política ali está acontecendo. Quarto princípio, Salmo 33, o Senhor é o supremo mandatário da vida, o rei que governa soberanamente qualquer que seja o governo instalado. Salmo 33, versículo 10 e dali em diante, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Você viu aí comigo? É um salmo maravilhoso. O Senhor reina para sempre, o Senhor faz do jeito que Ele quiser. Não é a força dos exércitos, o cavalo por sua muita força não pode livrar, os reis, por poderosos que sejam, não podem, enfim, determinar, fora do comando soberano de Deus, os rumos das coisas. E por que é que nessa hora de eleições e de discussão, eu quero lembrar esse princípio? Primeiro lugar, por algumas razões, Deus é o governante soberano. Primeiro é porque você e eu, nós como igreja de Jesus, temos que cada dia mais confiar no Senhor. Você viu como termina o Salmo 33? Nossa alma espera no Senhor. Nossa alma espera no Senhor.
nosso auxílio e escudo. Verso 19, qualquer que seja o governo estabelecido, é possível que haja tempos difíceis, economia nacional, internacional, enfim, crises aqui e acolá. Deus, o soberano Senhor, é aquele, enfim, a dar lastro, base, fundamento às minhas maiores expectativas e esperanças nessa vida. Eu não estou aqui desconsiderando a seriedade de se eleger gente correta e séria e certa para esses postos, mas no final das contas, nossa aposta de confiança, de esperança e de fé resulta do fato de que Deus é o governante soberano sobre todas as coisas. O Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina. E Ele frustra os desígnios das nações, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Esse princípio também quer dizer o seguinte: nesses dias em que haverá muitas discussões, saudáveis discussões, deve haver dentro da própria igreja, do ponto de vista das nossas escolhas de candidaturas, que a gente não discuta política e as nossas opções como se discute futebol, com aquele tipo de paixão que fez um amigo do meu amigo chamá-lo para briga. Porque na igreja de Jesus, a nossa bandeira, o que nos faz não é a nossa opção político-partidária, é Jesus. Nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, e por isso somos um só corpo. Que as nossas opções, que devem ser diversas, graças a Deus pela bênção de podermos optar de maneira diferenciada, segundo aquilo que você entender que seja a sua opção diante de Deus, diante da vida, que elas não nos separem. O Senhor é o nosso Rei, o único e soberano Senhor. Quaisquer que sejam as nossas opções político-partidárias, espero que sejam as melhores. Agora, meus irmãos, à vista dessas 4 diretrizes ou princípios, nossa prioridade número 1 é a ação missionária evangelizadora e não a ação política. Toda a ação missionária, para ser bíblica, completa e integral, envolve e inclui sim uma genuína política santa. A ação política cabe na ação missionária, como acabei de dizer. Não é um falso dilema, não é uma coisa contradizendo com outra, mas é compreendermos onde cada coisa tem que se colocar e se estabelecer. Dizendo também daqui que Deus reserva para a igreja um peso muito grande. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A oração, diz Paulo, antes de tudo, orem pelos que estão constituídos como autoridade, pelos que virão a ser constituídos. Orem, a igreja precisa orar, entendendo que existe um poder colocado a nosso dispor. A igreja precisa viver a justiça do reino de Deus para acontecer como na tese de Abraão com Deus, a que Deus aqueceu. Se houver 10 justos nesta terra, essa terra não haverá de ser destruída. Vai ser bênção, por decorrência, por osmose. Você andando como um ser abençoado de Deus, abençoando outros ímpios. Como já citei daqui, nosso professor de teologia, Raimundo Loria, que era um senhor engraçado, né, Josué? Ele dizia assim: eu fico andando no metrô de São Paulo, né, no trem e tudo, e fico pensando, estes ímpios estão sendo abençoados por minha causa. Falava de um jeito engraçado assim, né? Tinha horror a programa evangélico na televisão, a movimento pentecostal. E aí eu posso revelar, José, só para quebrar aqui o ritmo um pouquinho, um aluno aqui nosso, que pregou recentemente aqui na igreja, alguns dias atrás, um homem sério e tudo, ele dizia, o nosso professor de teologia, esse negócio, esse pastor chega lá e diz assim,
esses pastores televisivos, Deus ama você, Jesus ama você, universalizam tudo. E esse nosso irmão, amigo, aluno, escrevia no quadro negro assim, lá do seminário presbiteriano, por favor, não contem nada para ninguém, inclusive para ele, que não está aqui hoje. Eu estou fazendo uma fofoca enorme aqui, sem presença do dito cujo. Ele escrevia assim para provocar o professor: Reverendo Loria, Jesus ama você. Ele está aí. Eu esperava que alguém fosse contar para ele. Aí contou, quem conta um conto aumenta um ponto, ficava tudo fatura. Cadê ele? Está ele escondido. Ah lá, ele sabe, ele se lembra que ele escrevia Raimundo Loria, Jesus. Então dizia o Raimundo Loria, fechando esse enorme parênteses aqui: esses ímpios estão sendo abençoados, mas é assim mesmo. Você, igreja, abençoando gente que não tem a menor ideia da procedência da graça comum, vem da sua experiência com Deus, da sua justiça sendo vivida no reino de Deus. Agora vamos então finalizar aqui essa nossa conversa para a gente orar sobre esse assunto. 4 princípios para gerarem algumas ações. Primeiro lugar, meus queridos irmãos e irmãs, já falamos, mas eu vou reforçar. O que é que disso resulta? A igreja de Cristo precisa viver a justiça do reino de Deus mais do que nunca nessa terra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E essa experiência da bem-aventurança e da felicidade tem que começar com a minha vida e com a sua vida. A gente tem criticado muito frente parlamentar evangélica, evangélicos que não nos representam, mas hoje mesmo li um artigo de uma excelente revista, publicação aqui, editada pelo nosso querido irmão Marcos Simas. Não sei se o Marcos está aqui, parabéns pela revista, ótima revista, e que trata desse assunto também da votação. E lá o escritor, um deles, num dos artigos, diz isso: olha, num certo sentido, a bancada evangélica representa um extrato, uma amostra representativa do estado da igreja evangélica brasileira. Meio chocante dizer, mas acho que ele tem boa dose e medida de razão. Então, primeira questão é você e eu, nós, Igreja de Jesus, vivermos nesse mundo, neste país, no meio daquilo que para você pode ser um caos, uma desordem social e política, um estado de coisas lamentável ou não, você que sabe, na sua avaliação própria, tanta coisa precisa mudar. Eu preciso ser diferente, como igreja, vivendo os conceitos e os princípios do reino de Deus nessa nação. Para isso nós somos chamados. E a gente é muito freudiano nesse sentido, de jogar a culpa e transferir para os outros, inclusive para os políticos. Mas o que é que a gente faz? E vocês sabem disso. É um discurso gasto, mas necessário. Nosso país precisa de um choque de moralidade, de ordem, de ética, de decência. E isso precisa começar por minha vida e por sua, por nossa vida. A gente tem que ser intransigente, tolerância zero com a falta de integridade nas pequenas e nas grandes coisas. Temos que ser reino de Deus nesse país para influenciar essa massa. Então isso, viver incansavelmente os princípios do reino de Deus nessa nação, qualquer que seja o governo que nos governe. Em segundo lugar, nós precisamos evangelizar como nunca. A parte das ações políticas, desse ato político cristão legítimo, abençoado e abençoador do domingo que vem, nós precisamos compreender que enquanto o coração humano não mudar, não se reconciliar com Deus, uma mudança pelas bases e pela estrutura da sociedade não vai acontecer de maneira sustentável e definitiva. Evangelizar mais do que nunca, como tarefa prioritária da nossa vida, da nossa igreja. Terceiro lugar, nós temos que orar. O boletim faz a chamada, hoje de manhã o Josué chamou. Nós temos aqui nossos encontros de oração dessa semana. Gente preciosa, vamos concentrar nosso foco, a parte de outras agendas importantíssimas, mas vamos pedir a Deus graça para esse momento do nosso querido Brasil.
pedir sua bênção, pedir seu poder. Vamos ser bíblicos e obedientes às Escrituras. Vamos orar pelos que serão constituídos para nos governarem em todas as instâncias desse país. Vamos orar para que a igreja se apresente de maneira adequada, justa, santa, para honrar o nome de Jesus. Vamos orar, enfim, por essa nação, por esse país. Terça a gente tem reunião aqui de manhã, as Déboras. Maravilha, eu tenho podido agora, mais recentemente, pegar uma casquinha dessas reuniões. Que maravilha ver essas mulheres orando. Vai ser melhor ainda quando centenas encherem esse lugar. Terça de noite, mesma coisa. Sexta, os que puderem. Nós vamos concentrar a nossa vigília de oração nesse tema e nesse assunto. Quinta, os homens de palavra. Eu sei que vão fazer da mesma maneira, vão dedicar um bom tempo a orar por essa questão. Enfim, no domingo de manhã, não vamos ter escola dominical na divisão de classe, mas nós vamos nos reunir aqui, uma pequena devocional para você poder sair e votar, nós vamos orar juntos também. Quarta ação a ser feita. Aqui, isso tem a ver com os critérios de escolha e de votação. Me permita sugerir, falando para vocês. A quarta ação é que a gente precisa pedir que o Espírito Santo nos afine a sensibilidade política para fazermos as melhores escolhas possíveis. Significa se informar, conversar com gente que pensa diferente de você, bater as posições, se informar. Avaliar politicamente a história, os programas, isso custa. Toma esforço. Crente não devia votar nunca no Tiririca, exceto se entender que o Tiririca é uma boa opção política para ocupar o cargo para o qual você eventualmente estaria nele votando. Agora, para simplificar a nossa discussão, a gente orar, duas lembranças bíblicas em termos de critérios para a seleção das suas candidaturas. Além de você fazer esse mapeamento, estudar, ler, se informar, discutir, conversar, procurar informação e cotejar posições diferentes, porque é assim mesmo. Se você ler a Veja é uma posição, se você ler a Carta Capital é uma posição, a Época é uma posição, e assim vai. No ambiente brasileiro isso é mais difuso ainda. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é republicano e democrata. Você sabe que Fox News é republicana até não poder mais. Então você já sabe qual é a fonte. Aqui é meio difuso, às vezes nem tão difuso assim, mas enfim, informe-se. Agora guarde dois critérios que esse texto nos apresenta. Além da informação, da lógica, da pesquisa, da diligência, da inteligência, da conversa, da avaliação política, você precisa levar em conta o caráter da sua escolha, o caráter do candidato, o caráter da candidatura, o caráter do partido, o caráter do programa. O texto diz, Salmo capítulo 33, que nós acabamos de ler, versículo 5, Deus, o soberano Senhor de toda a vida, ama o direito e a justiça. Ele ama a justiça e o direito. Significa dizer que você precisa identificar o caráter daquele em quem você vai votar. Isso inclui programa, partido, candidato. Você precisa aproximar tanto quanto possível do caráter. Significa dizer que a tese de fins justificam os meios, busca da justiça ao arrepio da lei e do direito, não é posicionamento cristão e bíblico. E ainda que a gente vá votar, não para, como alguém já disse, não para pastor da igreja, não para diácono e presbítero, os critérios são outros, é para dirigentes da nação, você tem que levar em consideração esse critério. Talvez você me diga, mas se for assim não passa ninguém. Vale você neste sentido levar em consideração, se você considerar que não passa nada, eu tenho absoluta certeza que há melhores e piores,
que no mínimo, se você não puder, em sã consciência, escolher o bom, da justiça e do direito, do alvo, da meta perseguida e os princípios do direito atendidos, haverá menos piores, por assim dizer, desculpando o assassinato ao português aqui. Então, aquela ideia de que irmão vota irmão, não necessariamente. No caso de José do Egito, valeu. No caso de Daniel, valeu. Não havia ninguém melhor para governar naquele ponto do que o irmão José. E Faraó foi sensível bastante para colocar no posto o irmão José. Você precisa combinar. E é uma situação inédita no Brasil. Opções presidenciais que incluem gente crente, eu tenho certeza que gente crente fiel. Até um pastor é candidato. Não, irmão vota irmão, não sei. Mas pensa, leve em consideração, avalia. O caráter daquele que vai ser a sua escolha. E segundo lugar, as suas motivações ao escolher. As suas motivações. Por que que você escolhe? Por que que você está escolhendo? Por dogmatismo político partidário? Esses dias vi alguém dizer, isso não é bíblico não, mas ele disse a propósito de um livro cujo título era A Biografia Definitiva, do fulano de tal, dos Rolling Stones. E a pessoa disse, definitivo nessa vida só tem a morte e filhos, porque não tem ex-morte nem ex-filhos. Então, dogmatismo, eu voto porque eu voto, porque eu voto, porque eu voto. Você tem que ser fiel, inarredavelmente fiel a Cristo e a sua palavra. O mais pode estar subjúdice. Quais são as minhas motivações? Será que você está votando por um interesse específico, paroquial, particular? E me permitam dizer, e já vou finalizar, lamentavelmente, muitas vezes a igreja e os segmentos da igreja têm sido muito paroquiais nesse sentido. Votam por conta de alguém que lhes pode beneficiar do ponto de vista não do reino de Deus, mas dos seus interesses muito particulares, das concessões de rádio, de televisão, como aconteceu no tempo da Assembleia Constituinte, em que o voto evangélico foi comprado nessa base. Triste isso. Então, aqui na nossa igreja Betânia, a gente não acredita naquilo que se chamou aqui, tem se chamado aí no Brasil, de voto do cajado, que é transformação de grupos de igreja, de rebanhos de igreja em currais eleitorais. Você é livre para pensar, para refletir, para orar, para buscar o Senhor e para escolher diante dEle aquilo que seja o melhor para o louvor da sua glória, de conformidade com o seu entendimento, à luz da palavra de Deus. Mas cheque no seu coração as suas motivações. Votar para presidente é uma coisa muito séria. Então, vê se você está votando porque lá pelas tantas seu motivo, não, porque este beneficiou esta categoria. Isso pode ser um motivo, mas será que é o melhor motivo? Olha o contexto mais amplo, pode ter beneficiado um, mas e o resto? Enfim, e outras questões, que esse não seja o fator decisivo, porque é um fator egoísta demais, não me parece um fator muito cristão. Nem a igreja pensar assim, votamos porque alguém que nos ajuda aqui, consertou de graça a nossa, alguma coisa do gênero. Qual é o caráter da escolha e quais são as motivações que levam você a votar? Queridos irmãos, no encerramento desse culto, a gente tem sempre orado, tem aqui uma cesta de pedidos, muitos pedidos e questões graves e sérias de oração, mas eu gostaria de concentrar nossa oração nessa hora. Vamos orar também por esses pedidos, orar por essa questão grave e séria, orar para que Deus ilumine o povo brasileiro, nos ilumine, a igreja, para nós testemunharmos com ousadia e fé, orar pelos candidatos que sejam verdadeiros irmãos, não irmãos de ocasião, porque tem gente, você sabe, nessa hora se traveste de crente, fora os crentes péssimos, são crentes mesmo, mas são horríveis, no sentido do seu testemunho e da sua fé. Vamos orar para que Deus abençoe, levante vocações políticas genuínas, de gente íntegra e séria. José no Egito, Deus levantou, para salvar e para preservar o seu povo no meio do Egito.
Vamos pedir que o Senhor abençoe aqueles que não sejam, e muitos haverão de ser, e podem exercer bons governos, que não fazem parte da fé evangélica e cristã. E nem por isso você deixa de votar. Então, aquela tese de irmão vota irmão só não me parece correta. Ao mesmo tempo, identificar caráter num candidato é uma coisa importante, sem dúvida, e bíblica e cristã. Porque Deus ama a justiça e o direito. Vamos orar, meus irmãos e irmãs? Um minutinho? No domingo que vem nós vamos exercer esse direito com muita alegria. Vocês viram aqui, o salmo é um salmo de adoração e louvor. E Paulo, quando instou com a igreja para orar, ele incluiu a forma de oração da Eucaristia, das ações de graça. Encerro mesmo agora para a gente orar. Li recentemente, o que já tinha lido de outras vezes, uma palavra do Winston Churchill, 1947, na Câmara dos Comuns na Inglaterra. Ele disse: a democracia é a pior das formas de governo, salvo as demais que têm sido tentadas de tempos em tempos. Grande motivo de ações de graça nesse momento é a democracia brasileira. É uma bênção, com todas as dificuldades, com todos os problemas, é uma maravilha, uma bênção, e por isso nós podemos agradecer ao nosso Senhor. Vamos orar pelas autoridades, orar por esse processo com gratidão. Ó Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede, a bênção e a graça de viver num país assim, democraticamente livre, com todos os seus problemas. Você concorda de orar comigo agora? Vamos orar? Amém, gente amada? Um amém consistente de quem concorda mesmo. Amém? Obrigado, amém. Eu vou orar aqui, mas se você puder, sem constranger você, mas um minutinho com seu irmão, sua irmã, isso do lado, você pode orar. Alguns, 2, 3, 4, assim, a gente ora, todos participam, uma oração breve. Alguém que ore ao seu lado, você pode orar audivelmente, pedindo graça e bênção ao Senhor. Fique à vontade, não quero constranger você não, mas se você puder, vários orando, 2, 3, 4 juntos, e depois a gente encerra daqui. Ó Deus, colocamos o nosso coração aqui diante de Ti, com humildade, com quebrantamento, com temor e tremor, numa hora tão crítica do nosso país, da nossa nação, da igreja nesse país, tua igreja, o teu povo, para pedir-te graça, o poder do teu Espírito Santo a varrer esta nação, a começar por nós, a instrução que nos venha do conselho do Senhor, a tua orientação, a tua bênção sobre as autoridades que hoje estão constituídas. Ó Deus, põe as tuas mãos, põe um freio no avanço da iniquidade entre nós, põe um freio no avanço da violência nesse país, nessa cidade, neste bairro, nessa região. Ó, em nome de Jesus, opera pelo teu poder. O Senhor é soberano, o Senhor é o Altíssimo, o Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor dispõe de poder para fazer e para desfazer quanto ao conselho das nações, dos reis e dos povos. Então, ó Deus, ajuda-nos, a nós, a começar por mim, por nós, por nossa igreja Betânia, a vivermos a bendita felicidade de termos o Senhor Jesus como o Senhor direto das nossas vidas, para provarmos a bênção da felicidade da santa nação, cujo Deus é o Senhor. E de maneira maravilhosa, esta pequenina santa nação esteja de fato a salgar a massa, a preservar o mundo, a alumiar as trevas à nossa volta e ao nosso redor. Ó Deus, aqui nós confessamos os nossos pecados, os meus, os da igreja. Ó Jesus, perdoa-nos por tantas situações em que não prevaleceu na nossa vida pessoal, nas nossas escolhas, a ética
o caráter de Cristo. Ó Jesus, perdoa-nos por teu sangue e por teu poder, e visita a igreja, a minha, nós todos, para fazermos diferença a cada dia, a cada hora, viver para iluminar, para abençoar, de modo que digam de nós: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Pai Celeste, abençoa a igreja, a minha, cada um de nós, no nosso voto, para fazermos com seriedade, com temor, com tremor, com inteligência, com conversas respeitosas, livres, abertas, democráticas, cheias de amor entre nós. Livra-nos de sermos pessoas preconceituosas que se fechem nas suas pré-posições. Ó Deus, ajuda-me assim a cada um de nós, e abençoa esse povo, essa igreja, para alumiar o tempo todo, também no exercício do seu voto. Damos-te graças pela nossa nação, por esse abençoado regime de democracia que o Senhor nos permite viver agora. Quando em outros tempos não houve essa liberdade, louvado seja o teu santo e precioso nome por tudo. Quanto às questões que estão aqui colocadas diante de ti, pedidos que tratam de causas graves, sérias, ó Deus, o mesmo poder que pedimos coloques na nação, na escolha, no processo cívico de cidadania, ó Deus, em nome de Jesus, retira a enfermidade do corpo, da alma, desfaz o laço do diabo, quebra as correntes de Satanás, tira a opressão maligna, repõe o amor que se perdeu na família, abre a porta fechada, ajuda o emprego, o desempregado que receba a provisão de Deus. Ó, em nome de Jesus te rogamos que assim o Senhor opere para a exaltação do teu próprio nome entre nós. Jesus, o nosso soberano Senhor, que nos faz viver como santa e feliz nação para o louvor da sua própria glória. Em nome de Jesus mesmo. Amém. Amém.